Olá, meu nome é Caio D'Aguilar. Eu estou aqui na missão e no trabalho de realizar uma jornada pela história do Teatro de São Sebastião. Uma missão um pouco difícil, e tenho aqui também esse primeiro registro como uma espécie de desejo e de provocação a todas as pessoas de teatro de São Sebastião, as gestões também culturais, para que de repente se inicie uma vontade de olhar para a história do teatro de São Sebastião. Eu acho muito importante começarmos a pensar o quão é difícil olhar para trás e valorizar esse passado, né? Então já peço desculpa desde o início, não é uma tarefa fácil, não vão conseguir ter uma cronologia muito fiel em questão de número, quantidade, pessoas e personalidades e artistas que habitaram e movimentaram a cena de teatro de São Sebastião. O que eu tenho como registro é a minha vivência nos meus mais de 20 anos de teatro na cidade. Também sempre me ative desde de estudante de teatro, de novo, a ouvir os meus mestres de teatro, mestres e mestras, pelas histórias que eles me contavam e tudo mais. Eu acho importante nós pensarmos que o teatro faz parte da história da humanidade como um todo, né? Desde o homem paleolítico, desde os homens primatas, o teatro existe como forma ritual, como rito de passagem, como afirmação de uma sociedade, de uma tribo, de uma civilização. Temos aí o avanço com as ascensões na sociedade grega, com a origem da tragédia. Nós temos também aí a civilização egípcia, nós temos também a civilização chinesa, japonesa, os asiáticos também, que sempre tiveram seus teatros. E aí também temos a transformação com a ascensão do cristianismo, e aí depois tivemos os adventos do teatro elisabetano, enfim. E o que podemos chegar no Brasil como primeira peça de teatro, primeira expressão teatral, a canonização dos índios brasileiros pelo Padre Anchieta, pelas embarcações dos jesuítas, né? E foi quando o teatro chegou no Brasil. Falando de São Sebastião, eu vou começar a minha cronologia pelo Grupo Saquaritá. O Grupo Saquaritá, ele foi criado no final dos anos 80, começo dos anos 90, com a Teresa de Aguiar. Teresa de Aguiar é uma das fundadoras do São Sebastião Tem Alma, uma do que podemos dizer grande nome do teatro brasileiro. Ela que compõe hoje o hall dos artistas fazedores de teatro. Ela criou um grupo chamado Saquaritá, e pelas informações que obtive, esse Grupo Saquaritá era um grupo que existia e coabitava em cima do terreno onde hoje nós temos o Teatro Municipal de São Sebastião. E esse grupo era um grupo que era com aulas particulares, né? Era um grupo pago, então a sociedade como um todo não conseguia acessar essas oficinas. Era um grupo um pouco até elitizado da cidade, onde você tinha que pagar para fazer teatro ali. Então a Teresa de Aguiar depois fundou a Fundação São Sebastião Tem Alma. Ela tem uma carreira dentro da USP, né, formada pela USP. Ela tem os grupos de teatro dela em São Paulo e depois Campinas também, na Unicamp. E com isso eu gosto de começar a cronologia a partir daí, porque eu acho interessante, porque isso foi antes da criação das oficinas culturais. Continuando aqui pelas informações que eu tenho, das minhas anotações. Seguido disso, a gente pode falar sobre a formação das oficinas culturais. A formação das oficinas culturais, ela se dá pela contribuição muito generosa do Carlos Palmer, que é um homem de teatro, um homem de arte da nossa cidade muito conhecido, que trabalhou e trabalha teatro há muito tempo. Então foi ele, junto com outros nomes que eu não tenho agora, que não foi sozinho, a criação do formato das oficinas culturais, a partir também com o apoio dos políticos da época,
foi se criando a ideia de ter uma oficina cultural múltipla, né? Com a linguagem do teatro, da dança. Então tinha-se as salas também equipadas de flamenco, de danças urbanas e principalmente ali do teatro. Então eu acredito que além dele, o nome das oficinas foi projetadas por eles, mas nós tivemos grandes nomes que solidificaram a oficina teatral. Um deles que é o Rony, uma figura muito conhecida, que eu tive a oportunidade de conhecer quando eu era novo, quando eu tinha uns 11 anos de idade. Eu quase cheguei a fazer a oficina dele, mas aí migraram meu nome e eu acabei fazendo oficina com a Márcia de Siene. Além da Márcia de Siene, que nós já vamos entrar nesse lugar falando da Márcia, nós tivemos também a Márcia de Siene, nós tivemos a Didi Moreira, nós tivemos a Regina, cujo sobrenome eu não sei, mas é um nome que foi muito falado na época e contribuiu muito nesse momento. Aí, né, no início dos anos 90, 92, 93, 94. Nós tivemos também o Nil Moraes, né? Nós tivemos também o Júnior Magresco, que contribuiu também sendo oficineiro de São Sebastião. Então acho que pelo menos nesta época, e aí decorrendo para frente, a Regina saiu, a Márcia continuou, o Nil também, a Didi Moreira também, o Rony não fez mais parte. Então nós tivemos esses nomes solidificando o teatro, as oficinas culturais de São Sebastião. Com isso, eu vou agora para a parte de um prédio, de uma instituição muito importante em São Sebastião, que ajudou a solidificar. Nós tínhamos, né, as oficinas culturais pela Prefeitura Municipal, mas uma outra instituição que é a instituição Sindipetro. O Sindipetro é uma espécie de auditório que existe até hoje. Ele fica ali do lado do Pão de Açúcar. O Sindipetro seria o Sindicato dos Petroleiros, né? O Sindipetro era o teatro oficial da cidade de São Sebastião, onde os grupos das oficinas culturais se apresentavam dentro do Sindipetro, grupos de teatro de fora também se apresentavam, de pessoas famosas da Globo também, que vinham, pessoas do Teatro de São Paulo, como o Vitor Branco se apresentou muito lá, e também lá era onde acontecia tanto as oficinas de encerramento, né, culturais, tanto também o mapa cultural paulista aí pelo estado. Então o Sindipetro, ele existe até hoje, só que hoje ele não é mais coabitado como antigamente, por causa depois da formação do Teatro Municipal. Então o Sindipetro, ele vai ser o grande prédio, o grande teatro de São Sebastião, com aí umas poltronas de mais ou menos 100 e poucos lugares, uma efervescência muito grande na época. Nós tínhamos apresentações também de grupos de Caraguá, nós tínhamos apresentações de grupos de São Paulo que vinham, grupos de teatro infantil. Eu digo que quando eu assisti pela primeira vez teatro em São Sebastião, quando a escola nos levou para ver uma peça de teatro, foi no Sindipetro, era uma peça infantil, muito interessante, que eu não lembro o nome agora, mas assim, era um lugar que bombava, assim, né? Então, uma data histórica muito forte foi quando aconteceu o último mapa cultural dentro do Sindipetro, com a apresentação do grupo da Márcia, que representou São Sebastião com a peça Pedro e Domitila, né? Que foi uma apresentação memorável com a Renata de Siene e o Fernando Vilar. E também tivemos o Júnior Magresco também concorrendo no mapa cultural com o Sarau das 9 às 11, né? E aí no Sarau revelou-se também grandes atores como a Lala Machado, Leandro Valli, pessoas que depois tiveram carreira na arte e no teatro. Então foi uma época, um mês assim, de muita efervescência, os grupos participando, os jovens ali participando, e eu estava lá, eu pude participar assim como espectador, foi uma coisa assim incrível, única. E o Sindipetro era um espaço muito pequeno, extremamente pequeno, era uma caixa, um palco, onde ele é até hoje, você tem os camarins também, mas aquele lugar tão pequeno, na época pra gente era muito grande, era assim uma sensação
gigante como eu posso dizer, de sensação, de criação de obras e de todos os tipos de obras, infantil, obra adulta, Nelson Rodrigues, Shakespeare, textos brasileiros, Gianfresco Guarnieri. A Márcia apresentou lá Mudança de Hábito, né, baseado no filme, que é um musical. Então a gente é musical. Então assim, os jovens participavam muito, os profissionais de teatro participavam muito desse espaço, e esse espaço existe até hoje. E aí fica a minha pergunta do porquê nós não temos um grupo de teatro lá, por exemplo, ocupando esse espaço, porque o Sindipetro, ele faz parte da Transpetro, então ele é mantido por uma associação de petroleiros, onde é um espaço usado para eventos da Petrobras, da Transpetro, e nessa época era o maior apoio que se tinha de teatro, além das oficinas culturais. Agora, para além das questões burocráticas, que eu não vou saber revelar agora, o porquê e como acontecia, né, e como hoje não acontece mais, e claro, também ele não aconteceu mais porque nós tivemos aí a questão da criação do grande Teatro Municipal de São Sebastião, um dos melhores teatros do litoral, inclusive, em questão de acústica e de equipamentos. Então a gente vai ter ali em 2000... Na verdade, antes a obra do Teatro Municipal, foi quando eu já tinha entrado nas oficinas culturais. Eu era aluno da Márcia de Siene, que é o maior nome do teatro de São Sebastião, pelo tempo, pelo histórico, pela abrangência, pelo número de alunos, pelo número de obras criadas. Nós tivemos aí um ensaio, por exemplo, dentro da carcaça do Teatro Municipal com a peça Hair, né? Então, nessa época, o número de professores de teatro de São Sebastião tinha diminuído muito. Então, a Márcia era o maior nome evidencial dela, tinha mais ou menos um compêndio de, sei lá, mais de 70 alunos de turmas. A gente ensaiava e fazia aula das 2 da tarde até 8 da noite. Então, era um formato não tão restrito como é hoje, no formato de aula de 2 horas a 3 horas. Era um formato de formação onde a gente aprendia figurino, onde a gente fazia cenário, onde a gente saía das 8 horas da noite, ia para a casa da Márcia com todos os alunos e criava cenário e roupa e ficava pensando teatro 24 horas. Então era um formato de contratação muito diferente, era um formato de, enquanto aluno, de aprendizagem muito diferente. A gente tinha laboratórios, a gente estudava a Stanislavski na prática, com laboratórios esporádicos. Então assim, era uma entrega e um mergulho laboratorial muito profundo, né? Então, com isso, como nós éramos o grupo mais em evidência na época da Márcia de Siene, nós éramos o grupo que ia estrear o Teatro Municipal, né? Então, representando a cidade. Então a gente chegou a ensaiar dentro do Teatro Municipal enquanto carcaça ali. E aí o teatro foi adiando por umas questões de segurança. O teatro ele demorou a ser estreado, a obra demorou muito tempo, e essa obra foi exatamente em cima da casa, terreno onde era o Grupo Saquaritá. E daí foi-se criado o grande Teatro Municipal. A estreia do Teatro Municipal foi incrível, nós tivemos personalidades como Lima Duarte presente, além de outras personalidades que eu não me recordo agora. O que eu digo, esse meu relato não é fidelíssimo, mas nós tivemos a presença do Lima Duarte com um monólogo ali, saudando todas as pessoas de teatro da época, muito importante para nós. Então, seguido disso, nós tivemos a estreia do Hair. E eu digo aqui, eu afirmo aqui, o grande épico que foi a peça Hair de Márcia de Siene dentro do espaço do Teatro Municipal, cuja peça, historicamente e até hoje, é a peça que mais lotou o Teatro Municipal, a peça que mais levou o público sebastianense a conhecer o espaço físico do Teatro Municipal, com a presença do prefeito na época, Paulo Julião, abrindo as portas do teatro. Mas assim, esse relato ele vai ser seguido de um trecho do vídeo da peça Hair, que eu vou mostrar aqui para vocês.
que era uma peça de contracultura, uma peça transgressora, que falava sobre os hippies dos Estados Unidos, mas não só, mas também os hippies de todo mundo, a contracultura brasileira também, com a Tropicália, mas o Hair, ele é um musical americano da Broadway, e a Márcia encenou isso com grandes nomes de artistas hoje. Nós tínhamos, por exemplo, nessa peça, o Manu Atanásio, que é um cantor de reggae, um cantor, enfim, super famoso, um dos maiores cantores da nossa cidade, maiores músicos da nossa cidade. E nós tivemos aí um time de mais de 100 pessoas em cena, entre profissionais e, enfim. O que aconteceu? A estreia de Hair foi um grande marco porque nós conseguimos fechar uma parceria com a Secretaria de Educação e professores da escola da rede municipal, a rede estadual. Então os professores levaram os alunos até o Teatro Municipal, e eu digo que foi a peça que mais lotou o Teatro Municipal porque nós tivemos que fazer mais de 2 sessões, ou se não me engano 2 sessões. Então nós tivemos um público de 800 pessoas para um teatro que cabe 400 lugares. E aí tivemos quase uma terceira sessão que teve que ser proibida pelo aparato técnico, que podia explodir, pela questão da voltagem, né, de ser 220 e tudo mais. E, nossa, me dá até um calor de lembrar, né? E foi uma coisa muito grande, porque nós estávamos dentro do Teatro Municipal e as pessoas batiam um vidro, chegaram a quebrar o vidro do Teatro Municipal, da entrada do hall. Pessoas pulavam o vidro do banheiro, que é uma janela muito grande. As pessoas pularam o vidro para clandestinizar ali a entrada, até o momento que o Paulo Girão, o prefeito, chegou, abriu as portas e falou: o teatro é do povo e entra todo mundo. E aí entrou, as pessoas gritavam, era uma coisa assim... uma coisa de sucesso, uma coisa que é única, uma coisa que é real, não é ficção, você ter quase a cidade inteira ali. Tem uma capa de jornal do Instinto Jornal Imprensa Livre, né, com as pessoas na porta do teatro querendo entrar, e virou um grande marco, um grande fato histórico aí da nossa cidade, né? E eu vou mostrar um pequeno trecho para vocês aqui nessa edição maluca que eu vou fazer para vocês. Então eu vou mostrar um trecho da peça agora para vocês e vou seguir contando histórias do Teatro Municipal. Amor. Oi. Meu nome é George, velho. Mas como não tá muito esse nome de George? Obrigado. Você é um cara legal. Você quer vir com a gente? Não, tem umas coisas pra resolver. Eu posso saber de coisas. Quero conhecer a Estátua da Liberdade. Parece chegar. Fica feliz e orgulhoso. Vai dizer: esse é o negro da pesada, moleque da mata! Moleque de lá! Preto velho! Moleque santo! Boia fria lá na porta. E... Você ouviu? Ô, seu ouvido! É tudo! O senhor quer saber por quê? Ai, pode ser. Porque eu adoro minhas crianças sedosas caindo, cascateando pelas minhas costas, da bolinha na pele. Morou! Parabenizar toda a população de São Sebastião por um ano de teatro, um ano de cultura e diversão. Parabéns a todos. Como vocês puderam ver, Hair foi uma das peças que mais marcou a história do prédio do Teatro Municipal, com a direção de Márcia de Siene. Essa obra teve contribuição também de muitos artistas, né, como eu disse, Manu Atanásio, e me recordei que também tem o Cello Tavares, que foi uma das pessoas que fez toda a parte musical. E além dele, teve a parte corporal de Fernando Vilar. Então agora que a gente está no Teatro Municipal, a gente vai poder falar das personalidades, das pessoas que mais movimentaram o Teatro Municipal e a história do teatro. O que acontece?
O Teatro Municipal de São Sebastião foi bom porque ele deu a realização que a cidade realmente merecia. Porque além do Cine de Petro, não posso me esquecer que também as peças eram apresentadas dentro da Sectur, que na época era chamada Sectur, que é o prédio da Casa de Cultura, hoje em dia, e na rua também, na frente do patrimônio histórico, que é a Casa de Cultura. Também houve teatro, principalmente ali na praça do lado da Igreja Matriz. O Carlos Palmes movimentou muito os teatros religiosos da cidade. Depois das oficinas culturais, ele fazia sempre apresentações com a Igreja Matriz. A Márcia de Siene, como eu disse naquele momento, e eu acho que eu vou agora abrir esse leque de possibilidades de falar dela, ela é o maior nome do Teatro de São Sebastião e não tem como, acho que ninguém questionar que não, né? Pelo número de alunos, enfim, por toda a historiografia que ela tem. Então, assim, a gente pode dizer que a maior peça de Márcia de Siene foi o Ré, né? Ao meu ver, e acho que dentro do histórico aí. Mas antes disso, ela tinha tido o musical Mudança de Hábito, ela tinha feito a peça Eles Não Usam Black Tie, de Gianfresco Guarnieri, ela tinha feito muitas peças de Nelson Rodrigues, tinha feito Shakespeare, enfim, a Márcia, ela movimentou e movimenta até hoje o grande histórico do Teatro de São Sebastião, né? Porque depois disso ela criou grandes números de comédia, e eu fiz parte de muitos deles, muitas peças. O Cinema em Cena, que era uma grande homenagem que ela fez ao cinema mundial, ao cinema internacional e brasileiro, onde era uma peça que tinha trechos de diversos filmes, né, importantes da história do cinema, desde Central do Brasil ao Guarda-Costa, com a Whitney Houston, ao Titanic, ao Matrix, foi uma revolução digital. Então era uma forma teatral de falar do cinema. E a estreia dessa peça não foi nem no Teatro Municipal, foi no Aeroporto, antigo dance club chamado Aeroporto. Então, assim, a Márcia de Siene, ela tem uma contribuição gigantesca dentro da história enquanto professora, porque ela vai aí movimentar muitas aulas, muitas horas de aula, muitos alunos, e esses alunos depois se formaram, e aí tiveram, assim, nós temos nomes que surgiram com ela. No caso, ela foi minha primeira professora de teatro em São Sebastião. Nós temos aí também o Henrique César, que criou o Castelo das Artes, mas ele foi aluno da Márcia Siene, assim como a Jéssica Biasini também, e eles fizeram muitas peças com a Márcia e criaram o grupo deles depois. O Arthur Bermudes, que fez também com ela. Tivemos nomes que continuaram no teatro, né? Mesmo que tenha dado uma parada um tempo, depois continuado, mas estão até hoje no Teatro de São Sebastião. E fora pessoas que foram para outros países, que foram para outras cidades, que foi o meu caso também. Mas no mais, nós também teve uma pessoa que contribuiu muito com o Teatro de São Sebastião, que foi a Didi Moreira. A Didi Moreira, do mesmo bairro que eu, Topolândia, trabalhou com a Márcia, trabalhou com o Rony, trabalhou com o Carlinhos, e ela criou o próprio grupo dela. Ela trouxe também pessoas de São Paulo para dar aula, que foi, no caso, a Paula Micki, que é uma mulher de nome em teatro em São Paulo. Ela fez teatro com várias pessoas assim de fora, que foram dar oficinas em São Sebastião. E a Didi Moreira, eu junto com ela criei um grupo chamado Quarteto D. E nessa época a gente não tinha lugar para ensaiar, a gente ensaiava na Praça da Matriz, competindo com a Missa do Padre, por exemplo. A gente falando sobre Grécia, fazendo rituais gregos ali, enquanto estava rolando a missa católica ali do nosso lado. E a gente convivendo pacificamente, harmonicamente, e as pessoas iam assistir a gente na praça, né? Os nossos ensaios, depois a gente fazia apresentações no Teatro Municipal. E aí também ela junto comigo dava oficina de teatro gratuito na rua, na praça, né? Com as crianças da Topolândia. A gente teve um grande projeto ali e era bem interessante. Além da Didi, a gente tem o Nil Moraes, que era um grande parceiro da Márcia na época, e o Nil Moraes também deu aula, criou as peças dele. Eu lembro que a gente fez Hamlet no Teatro Municipal, um Hamlet contemporâneo, né? Que não era de vestido, de época. E aí, dentro do Teatro Municipal, nós tivemos grandes momentos, como também o Mapa Cultural, o primeiro Mapa Cultural feito no Teatro Municipal. E se falando de teatro, nós tivemos aí, na época, a Márcia de Siene com uma grande peça chamada Diário de Anne Frank. E aí o Teatro Municipal também sediou
né, uma fase que eu acho que, se não me engano, foi a fase estadual ou regional, e aí nós tivemos a peça do Adibailson Cuba aqui, que foi com Bumba Meu Boi, e aí também competindo, nós tivemos o Júnior Magresco com uma peça, na época ele estava em Caraguá, e eu tenho que falar do Júnior Magresco, porque o Júnior Magresco, ele rompeu com as barreiras clássicas do teatro do Litoral Norte, porque ele tinha um desenvolvimento muito surrealista, né? A estética dele era fugir do óbvio, fugir da caixinha, porque por a gente estar num ambiente de praia, um interior, então é normal que a maior parte dos grupos das encenações tinham estéticas regionais e tradicionais, né? Mas ele não, ele trouxe uma coisa que era muito subjetiva, às vezes até muito abstrata. Então a contribuição dele foi assim gigante para quebrar as nossas barreiras. Eu adorava assistir as peças dele, e todos nós, era uma suspensão espiritual e estética e artística muito grande, né? Então ele contribuiu muito, né? Tive contato com ele agora antes de fazer esse vídeo, inclusive, foi muito bom falar com ele das obras dele. E a Lala Machado trabalhava com ele. A Lala Machado na época ganhou um prêmio de melhor atriz, se eu não me engano, não sei se ficou adjuvante ou não, mas não importa, mas ela ganhou um prêmio. Então ela estava também como uma atriz que representava o Litoral Norte também, assim, é uma pessoa, uma figura, uma atriz, né, que contribuiu muito ali para o momento. Assim como ela, tivemos grandes personalidades. O Nando Vilar, o grande Fernando, era uma figura incrível, um cara que dança, que canta, que interpreta, um grande ator. Nós tivemos aqui, eu falei já do Arturo, falei do Henrique. Eu acho que depois da criação do Teatro Municipal, nós tivemos um movimento muito bom de grupos, porque nós tínhamos ali uma aparelhagem que é o Teatro Municipal, né? E aí a gente teve a vinda do Draeta, do Luciano Draeta, que foi quando ele começou já a ocupar ali no bairro São Francisco, um casarão que tinha, que era a oficina cultural, e depois ele ocupou o Circo Navegador, e foi muito bom a vinda dele para São Sebastião, com a arte circense, também com o teatro, com a dança, tem uma mistura de coisas, mas a linha circense como a maior linha, assim, né, de estética teatral. E até quando daí ele criou a sede dele, que existe a sede dele hoje na Vila Amélia. Então é um dos poucos, e se não me engano a única pessoa de arte cênica que possui um espaço dentro da nossa cidade. Mesmo nós tivemos muitos nomes, muitas pessoas, muitas figuras, mesmo como a Márcia, que é um dos maiores nomes, e depois a Didi, o Nil e várias outras pessoas, ninguém conseguiu ter uma sede, um espaço, porque se dependia muito das oficinas culturais para se ganhar dinheiro, e a gente, na maior parte do tempo, fazia teatro arte pela arte. Então a gente ensaiava meses para fazer grandes peças que tinham uma contribuição social e cidadã muito grande para a cidade, com grandes obras políticas, obras de textos da Grécia, textos ingleses, textos americanos, musicais, contribuindo para a formação do público sebastianense, que ia a rodo para o Teatro Municipal. As peças todas lotavam, então a maior parte do tempo a gente não cobrava, porque a gente era de oficina cultural, e depois passou a cobrar a peça popular, e mesmo assim a gente teve nosso público, a gente tinha esse público de formação. Então é muito importante esse memorando, tem fotos, tem vídeos dessas gravações, tem muito material, né? Então é muito importante saber desse passado, desse histórico aí de São Sebastião, né? Desses grandes nomes que contribuíram e que fizeram à frente, e uns hoje não estão mais, outros estão, outros menos, mas eu acho que o lugar que eu vou falar um pouco sobre o aspecto mais político, eu vou deixar um pouco mais lá pra frente do vídeo. Vamos falar um pouco sobre esse histórico. Eu vou aproveitar agora, vou colocar alguns trechinhos de outras peças que ali também da Márcia de Siene, mas que eu vou tentar colocar um vídeo que tem um trecho com a Lala, que tem um trecho com o Fernando, com Jéssica, com o Henrique. Eu vou tentar ir ver o que eu tenho aqui e mostrar um pouco para vocês nessa caixa de Pandora teatral que eu estou abrindo para vocês. Vamos lá? 3, 2, 1.
precisar trabalhar. Vai pra cadeia. Não era pra mim, não, era pra vender. Cachumba, catapora, cancro, sífilis, hemorroida. Hemorroida? Agora? Não. Ah. Aí o dinheiro cai no chão, se ele quiser ele pega, se não fica aí no chão pra quem quiser. Nós estamos querendo dar o dinheiro pra ele, não quer pegar? Desde quando é dinheiro? Se ele quiser, então não pega. Pietro, mata pra ela. Mata. Fazenda. Gostei então. Criei coragem e fui até o Pipo. O Pipo é onde rola o tráfico, a loja CD. Fui lá e comprei. Não, comprei, não um, mas vários. Comprei Zezé de Camargo e Luciano, Marrone, Michele Ralph. Em 1864, na Itália, o velho senhor Colombo, quando chegava em casa, já começava a reclamação das pernas. A todos aqui do teatro, ao Marcão, a toda a equipe técnica, Ratinho, Índio, Márcio, todos aqueles colaboraram. Em especial quero dar um agradecimento ao Cello que fez a sonoplastia pra gente. Oi, de novo. Eu queria ter muito os registros, por exemplo, dos nomes das pessoas que eu fui falando aqui, do Draeta. Eu queria ter os registros de diversos grupos de pessoas, por exemplo, do Júnior Magresco, do Rony, do Carlos mesmo, Carlos Palmer. Mas não tenho, então eu vou colocar os registros que eu tenho aqui. Tenho que lembrar vamos falar um pouco sobre festivais, né? A gente falou do mapa cultural, mas a gente também teve um festival interno. Que esse festival interno foi quando eu consegui me revelar mesmo como ator no âmbito maior. O Carlos Palmer, ele criou, além das oficinas culturais, um festival de teatro estudantil. Então era uma competição entre as escolas, onde cada escola criava uma peça de teatro ali com um professor, enfim, com algum profissional ou não importava se da área, e aí as escolas competiam e depois enfim, era revelado melhor ator, melhor atriz, melhor peça, babá. E foi quando eu me destaquei, que eu fiz uma peça com um Gleison, grande professor Gleison, me dirigindo uma peça. O Gleison também era uma figura de teatro muito forte, que eu tenho que dizer aqui, ele fez muitas peças também com um parceiro dele, parceiro de teatro, né, que eu digo, e de educação muito grande. Então, com a partir dessa revelação, o que aconteceu? Houve um festival que aconteceu no âmbito estadual, que era a competição era um festival estudantil do estado de São Paulo. Tá? Teve do Carlos, que era municipal, e depois eu participei de um chamado... Eu não lembro o nome agora, mas eu sei que era um festival do estado de São Paulo, e com esse festival era o Cone Leste, Sul, Norte e Oeste, então tinha-se uma seleção entre essas cidades do estado de São Paulo, até ter 4 grupos
representando essas partes norte, sul, leste, oeste, e depois todos esses grupos se apresentavam na TV Cultura em São Paulo, no Teatro Franco Zampari, onde durante muitos anos aconteceu o programa Manos e Minas, né? E então São Sebastião pôde ser representado, além do mapa cultural, nesse festival onde tinha um monólogo criado por mim, junto com a Márcia de Siene, chamado Crônica do Punk. É uma peça que marcou muito São Sebastião. Nós tivemos a contribuição do Henrique César, a Jéssica, o Arturo, o Fernando e mó galera que passou dentro dessa peça, onde era uma espécie de monólogo, né? Onde eu atuava mais ali, narrando a história de um personagem a partir do texto do Luiz Fernando Veríssimo. Então a gente pôde ir para São Paulo, se apresentar no palco da TV Cultura. Foi gravado essa peça, então as pessoas de escolas foram, né, de São Sebastião, a imprensa livre foi com um repórter para fazer matéria e foi incrível. Então essa peça, assim, é uma peça que lotava o Teatro Municipal, é uma peça que eu acho que pude cravar o meu trabalho como ator. Eu era adolescente, tinha apenas 14 anos na época, e estava me desenvolvendo ali como ator com a Márcia durante anos, e já fazia teatro com a Didi também, e aí a gente criou essa peça que foi um grande estouro. Eu vou colocar um trecho dela para vocês aqui também. Duas versões, a versão antiga e a versão nova. Ai, 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 ai. Eu cumpri. Jante, larga aquela peça. Casa comigo. Salve, salve, galera! Aí, salve, salve, galera do Jaraguá, Enseada, Totolândia, é nóis! Som da caixa, DJ! É agora que o bicho vai pegar! Pra você que é careta e não tem ostentação, não tem lição na vida, só trabalha pros patrão. Mas era da favela, mas agora tem noção. Por que eu dei início a falar sobre a Crônica do Punk e agora um pouco da minha carreira? Porque esse vídeo vai agora conter também a minha história enquanto intérprete, enquanto ator, enquanto diretor, enquanto dramaturgo. Bom, eu comecei minha jornada em São Sebastião, onde vocês ouviram todas as histórias. Trabalhei com diversos profissionais, conheci e me relacionei com diversas pessoas de teatro de São Sebastião. E depois disso eu vim para São Paulo. Em São Paulo, no ano de 2008, eu me iniciei no Teatro Oficina, que hoje é considerado o maior grupo e mais antigo do país, com mais de 50 anos de existência, o grande grupo do Zé Celso Martinez Correia. Então eu vim para São Paulo, entrei numa oficina dele chamada na época Movimento Bexigão, que era uma casa que tinha aula de teatro, interpretação, expressão corporal, música, canto, dramaturgia, aula de computador, a gente fazia extenso, a gente comia nessa casa, era uma coisa incrível. Então eu fiquei em São Paulo 2008, dentro do Teatro Oficina ali. Eu comecei pelas oficinas, aí fiz parte do coro, então atuei na peça Cipriano Chantalã, que é uma peça do Zé Celso Martinez Correia, e foi assim, eu fiquei 2008 e 2009 no Teatro Oficina, e foi assim um grande aprendizado para mim, tá ali, ver o Zé Celso, mas eu fui mais dirigido pelo Marcelo Drummond, conheci Silvia Prado, conheci Camila Mota, conheci grandes amigos e parceiros do Movimento Bexigão, grandes pessoas que estão até hoje no teatro. E então foi onde eu comecei a me desenvolver em São Paulo. Daí
eu peguei e eu ouvia falar um pouco sobre Juliana Galdino, que era uma grande atriz do Antunes Filho, e aí eu fui e conheci o espaço deles, que tinha acabado de ser aberto em 2009, que era o espaço, o extinto Espaço Clube Noir. Eu pude ir lá ver a peça do Harold Pinter, com direção do Roberto Alvim, que na época ganhou o Prêmio Bravo, e aí eu fiz parte da primeira turma de formação e cursos de interpretação para atores do Clube Noir. Tive essa honra de estar ali, não apenas pelo Roberto e a Juliana, mas que na época eram grandes nomes do teatro já, né? Mas pelos outros profissionais que fizeram curso também, que são grandes nomes outros do teatro de São Paulo, como o Kenan, Bernardes, enfim, como a Fran Ferrareto, enfim, como vários nomes aí. E daí eu voltei depois desses 2 anos pelo Teatro Oficina e pelo Clube Noir, e é onde também eu tive uma passagem pelo Teatro da Vertigem, o grupo do Antônio Araújo, fiz aula com a Luciana Schwinder e fiz um curso lá de quase 3 meses de duração, incrível, sobre a arte do ator, a arte da presença do ator, o ator em cena, e aí eu voltei para São Sebastião. E aí, continuando um pouco sobre a minha jornada, antes de eu ir para São Paulo, eu tinha começado a dar aula como professor, como oficineiro, né, nas oficinas culturais. Então, eu comecei com 18 anos de idade, eu comecei a dar aula de teatro. Então, eu era aluno das oficinas há mais de 7 anos, e com 18 anos eu comecei a dar aula dentro das oficinas. Para você ver o quanto que é possível o jovem ser artista, a formação, o artista, o eu artista, ser... Você tá na oficina, do nada você tá dando aula na oficina, isso é maravilhoso. E aí eu recebia para isso, e nessa época eu acho que era uma época muito boa, porque quem era oficineiro tinha um contrato anual, 13º, a gente era uma contratação como é qualquer pessoa hoje de CLT, porque eu acho que os artistas têm que ser valorizados tanto quanto qualquer outro trabalhador. Não é porque nós somos artistas que devemos ganhar pouco ou teremos uma jornada, um regime de trabalho menor ou menos valorizado. Nós também temos que receber férias, 13º. E nessa época tinha, e foi maravilhoso. Era uma gestão aí de outros prefeitos, outros coordenadores, e acho que talvez burocraticamente era mais possível. Então, isso me solidificou como profissional também. Então, eu dava aula em Maresias, eu dava aula na Topolândia, eu dava aula no bairro do Jaraguá, em Enseada, Escolinha, dava aula no centro e dava aula no meu bairro, porque eu sempre fui topeiro da Topolândia. Então, eu dava aula lá e sempre para crianças carentes, para crianças mais de baixa renda, para terceira idade. Então, tinha muitos projetos sociais. Era incrível trabalhar com a terceira idade. E foi quando eu criei o grupo Retalhos, que era foi o meu primeiro grupo que eu criei de teatro da minha vida, que era o grupo de teatro de rua, e aí tinha o Arturo Bermudes, aí tinha o David, que é o grande pirata, Jack Sparrow, da Ilha Bela, e ele me ajudou muito nesse grupo, e aí teve nomes incríveis nesse grupo também. Então, foi quando eu comecei a me exercitar enquanto artista de forma autônoma. Então, eu dei aula em São Sebastião antes de 2008, durante uns 2 anos, então eu pude acessar ali a ideia de plantar sementes, né, nas crianças, nos jovens, e depois eu fui para São Paulo. Depois de São Paulo eu voltei para São Sebastião de novo, voltei a dar aula de novo, e foi quando eu comecei a virar empreendedor de teatro. O que eu quero dizer com isso? Empreendedor de teatro é quando você começa a escrever o seu projeto dentro do âmbito da sua cidade, quando você começa a criar as suas próprias obras, e assim, sem sede, sem espaço, assim como o grupo do Castelo das Artes do Henrique também, que sempre batalhou sem espaço e sem sede. A gente dependia às vezes da prefeitura, às vezes a prefeitura dava espaço pra gente, às vezes não, era tudo muito difícil, muita desconfiança. E é muito engraçado, porque por mais que nós fazemos teatro há mais de 10 anos na nossa cidade, ainda a coisa é muito difícil, o diálogo é muito difícil. Dentro dessa época a gente não tinha sede, ensaiava na praça, e eu pegava uma sala e era uma desconfiança para deixar a chave e toda aquela coisa, a gente só queria fazer teatro. Então nós éramos pessoas que mais movimentavam teatro na cidade, mais levava público para a cidade, contribuía com obras que faziam as pessoas pensarem. Tragédia grega, textos brasileiros, textos de autores contemporâneos, e, enfim, nossos próprios textos, formação cultural e educacional. Então, assim, foi quando eu comecei a
criei um grupo chamado Cia Liber Pater, onde a gente fez um texto do Roberto Alvim na época, era um texto muito revolucionário, que falava sobre revolução, e aí eu dava aula no que hoje é o anfiteatro, né? E isso já em 2014, e aí foi quando eu criei esse grupo e a gente fazia aula ali na praça, e assim, foi quando eu comecei a fechar com as escolas para elas irem assistirem as peças de teatro. Então ia os alunos da Topolândia a pé assistir as peças de teatro. Passavam a rua porque não tinha ônibus para levar, o que é um absurdo numa cidade tão rica como a nossa, não tem um ônibus para levar a criançada. E ali correndo risco os professores. Então os colégios particulares, as escolas públicas iam assistir nossas peças, a gente fazia isso. E foi quando a Márcia de Siene estava como diretora-geral do Teatro Municipal. E aí eu propus para ela uma realidade que não existia na nossa cidade e até hoje não existe, que são grupos da cidade ficarem em cartaz no Teatro Municipal. Ficar em cartaz é uma realidade de, no mínimo, você apresentar uma vez por semana, né? Durante um mês. Isso é ficar em cartaz, porque quando você faz um cartaz, faz parte da programação do Teatro Municipal e você apresenta, sei lá, todas as sextas ou todas as sextas e sábados, enfim, dentro de uma possibilidade de público ali, de formação de público. Então, se eu tenho, enquanto grupo da cidade, a possibilidade de apresentar todas as sextas-feiras durante um mês, eu consigo trabalhar com a vinda das escolas. Como foi, a ITEC foi uma parceira nossa e é até hoje, alguns artistas, né? As escolas municipais, as escolas estaduais levavam, porque a gente tem aquele horário, aquela data para poder, né, dialogar com as escolas. Então essa realidade não tinha, e eu comecei a bater o pé, e eu comecei a fazer isso. Falei, Márcia, isso é um absurdo, nenhum grupo daqui fica em cartaz. Isso foi quando, com a Cia Liber Pater, a gente criava uma obra e ficava um mês em cartaz, criava outra, e depois a gente voltava com essa peça de novo. Então era bom, porque assim a gente cobrava o ingresso, distribuía o valor do ingresso entre nós, mas ainda assim, claro, era uma coisa muito pouca, ninguém enriquecer ali com esse dinheiro de ingresso. A gente pegava esse dinheiro e investia. E foi quando também a gente conseguiu firmar um perfil com um comércio de São Sebastião para que ele patrocinasse o nosso cartaz, nosso figurino, nosso cenário. A gente dava cortesia para esses comerciantes. Então foi quando os comerciantes também começou a apoiar a gente e acreditar. Então tinha comércio de São Sebastião que apoiava em todos os espetáculos, tinha pessoas que apoiavam em todos os espetáculos. Mas ainda isso é pouco, e eu vou entrar nessa questão política não partidária, né? Eu digo política de fazimento de cultura lá no final da live, tá? Que é quando eu vou falar sobre a cena de teatro de São Sebastião. Bom, com isso, depois que eu voltei para São Sebastião, eu voltei para São Paulo de novo, a convite do Roberto Alvim, para fazer o Leite Derramado, que era uma obra do Chico Buarque, onde ele me disse, Caio, você vai ter que vir morar em São Paulo de novo. Vi para cá e foi quando eu realmente me cravei como artista, como profissional. Então foi quando eu voltei, atuei no Clube Noir, pude viajar pelo Brasil, Recife, Londrina, vários estados, apresentando obra, participando de festivais, representando São Paulo, mas também representando São Sebastião, porque eu sou um artista de São Sebastião. Eu posso ir agora para Nova York, para Bangladesh, mas São Sebastião não sai de mim. Eu estou representando São Sebastião, né? Então, foi muito bom ter a possibilidade da minha cidade dar formação para ser o artista que eu sou, para ir para fora e representar o Caiçara, o artista Caiçara, o artista de São Sebastião. E mesmo eu longe, eu sempre estava trabalhando com teatro em São Sebastião. As pessoas continuaram trabalhando do meu grupo, eu voltava para São Sebastião e dava workshops. Não consigo não estar em São Sebastião e fazer teatro ainda, né? E dialogar com os artistas de lá e com a luta da arte em geral, não só do teatro. Então foi quando eu estava no Teatro Municipal, no Clube Noir, e pude ficar em cartaz no Sesc, fazer grandes obras, conhecer a cena de São Paulo mais a fundo, participar de grandes obras que balançaram e provocaram o público de São Paulo, como um Leite Derramado. Depois eu fiz uma tragédia grega onde eu pude concorrer a um prêmio Aplauso Brasil como melhor ator coadjuvante, onde eu interpretava com a Juliana Galdini, fazia uma tragédia ali com ela, um texto do Racine que era chamada Fedra. Depois, enfim, trabalhei com grandes artistas ali, por intermédio do Roberto Alvim e da Juliana, e foi muito bom. E claro, foi um momento que depois eu me desprendi deles, porque houve o que eu chamo de
uma espécie de transformação bruta e caótica da passagem de Roberto e Juliana para o governo Bolsonaro, e onde ele virou secretário de Cultura, e eu daí cravei a minha jornada individual, muito grato a eles, eternamente grato, mas claro, colocando a minha divergência política com eles, e aí eu pude criar o meu grupo, que eu tenho o meu grupo hoje, chamado Projeto Crioulos. E nesse projeto é um projeto de maioria de atores e atrizes negros, porque por toda essa jornada que eu tive, eu pude perceber o quanto há muitos poucos atores e atrizes negros inseridos na cena e bem acolhidos na cena, e que pense-se dramaturgia e textos para esses atores negros e atrizes, esses artistas negros, e que tem que ter direção negra, tem que ter texto com a voz negra. Então eu criei o Projeto Crioulos e eu consegui criar contatos dentro do Sesc, e fiz minha estreia como diretor dentro do Sesc, e como dramaturgo e como ator. Então eu estou com esse coletivo até hoje, então acesse a nossa página chamada @Projeto Crioulos, onde lá vocês podem ver os nossos trabalhos remotos durante a pandemia e saber melhor sobre o nosso grupo. Inclusive a gente vai ficar agora em cartaz online, e aí eu pude me desenvolver de uma forma mais sólida. Mas assim, nosso grupo não tem sede, não tem espaço aqui em São Paulo, conseguimos tudo muito na luta e na garra, que é essa realidade do teatro. Não é fácil manter um espaço. Eu tenho amigos e grupos aqui em São Paulo que mantêm, é muito difícil. Às vezes conseguem um fomento e depois não consegue, e depois o grupo se extingue, ou o grupo tem que fazer outras coisas, as pessoas têm que bancar do próprio bolso. A realidade é muito cruel, muito difícil, às vezes boa, às vezes, e dependendo dos governantes, a coisa fica mais difícil. Independente de posições políticas, de direita ou de esquerda, eu acredito que se você é um gestor político, um gestor cultural, não importa qual partido você seja, você tem que compreender profundamente o mecanismo da arte e cultura, do fazimento e da manutenção desses artistas. Os artistas precisam comer, os artistas têm aluguel para pagar, têm contas como qualquer outra pessoa, também tem filhos, também tem parceiros e parceiras, também querem fazer as suas viagens, também quer ter uma locomotiva, quer ter uma casa própria. E isso depende muito dos seus privilégios ou não privilégios, de ser negro também, de ser gay também, que é minha jornada enquanto artista, negro periférico sim, porque eu sou do bairro da Topolândia, de São Sebastião, que é um bairro periférico. Me tenho como gay a minha vida inteira, me afirmo como negro e vejo o quanto que é mais difícil para os artistas negros, entende? E agora, nesse cenário atual, para todos os artistas, então um cenário onde um governante, um presidente não contribui, um presidente que extingue o ministério não é tão fácil assim, o diálogo, nós temos alguns avanços, outros nem tanto, alguns retrocessos. Então assim, não estou aqui falando de política, eu estou falando do cenário atual que todo mundo sabe que está acontecendo aqui agora, Então agora a gente vai pro quarto, quinto, não sei, último bloco desse vídeo, onde eu vou falar de outras questões, são questões de técnicas teatrais e sobre pensamento de teatro. Não revelar essa ânsia funesta! Morre então, guardando esse silêncio desumano, mas procura outras mãos para fechar teus olhos. Deixei tudo por tua causa, e é assim que paga minha fidelidade. O resultado espera dessa fala insolente! Vai estremecer do rosto e romper o silêncio! Bom, agora a gente está indo pro último bloco. Eu sei que eu falei pra caramba, eu falo muito mesmo, mas é porque é muita informação, é muita coisa, mas eu espero que isso seja um registro que possa contribuir para o conhecimento de algumas pessoas que não têm, o conhecimento um pouco da história de São Sebastião ou da minha própria jornada como artista. Bom, vamos falar aí sobre técnica existencial, o teatro como técnica existencial. Como eu disse no começo do vídeo, o teatro faz parte da humanidade como um todo. O teatro surgiu dos rituais dos povos primitivos de todas as civilizações, asiáticas,
viking, egípcio, e depois a grega, depois a romana, depois isso a gente tem o teatro, ele é praticamente destruído pela Igreja Católica, e o teatro renasce dentro da própria Igreja Católica, né, onde os artistas são perseguidos antes disso, e aí a Igreja vai fazer uso do teatro para encenar as suas encenações bíblicas, enfim, as suas histórias cristãs. E aí depois a gente tem aí também a formação de artistas que vão se solidificando de forma independente, teatro mambembe, ou comédia dell'arte, enfim. E claro, paralelamente, acho que houve teatro em tudo que é lugar do mundo, na África, seja onde for. No Brasil, a gente pode dizer que sim, os povos primitivos indígenas tinham a sua própria encenação ritualística, então isso é também um teatro. Eu sei que talvez no começo do vídeo eu falei que o primeiro grande teatro oficial era da colonização dos jesuítas, assim, como dado, registrado, a canonização e a colonização, mas óbvio que aqui tinha os nativos dessa terra que ensinavam suas próprias crendices, a sua própria fé, né? Que eram os indígenas, que acreditavam no Deus Tupã, Deus do Trovão, Yara, Mãe dos Lagos, enfim. Eu acho que isso também é uma forma da cênica, a ideia da cênica. Com isso a gente tem a história do teatro brasileiro, né? Desde o TBC, há grandes grupos no Nordeste de encenações tradicionais, regionais, ao mesmo teatro no Sul também, e aí o teatro circense, enfim. Eu, enquanto artista, eu tive uma passagem pelo Teatro Oficina, então acredito muito nessa forma de encenação dionisíaca, essa encenação candomblaica, que vai falar sobre os povos africanos, que vai falar sobre os indígenas, vai falar sobre o teatro ritualístico, porque eu estudei muito o Antonin Artaud, é um cara que acredito demais, né? Ele era do teatro francês, ele instituiu muito a ideia do teatro da crueldade, que é o teatro ritualístico também, que ele vai tomar o peiote com os indígenas lá no México, ele vai ver o teatro de Bali, né, da Indonésia, e vai ver o quanto que aquilo é importante, o teatro como um transe, para quebrar o teatro mais elitizado, mais burguês, mais naturalista, né, do Stanislavski, aquela coisa, né, ali da Rússia. Então ele vai quebrar isso. E aí também a gente tem os descendentes deles, né, do Artaud, que é Grotowski, que vai também criar o teatro pobre, vai criar o teatro ritualista. Então eu acredito muito nesses grandes nomes. Aí tem o Eugênio Barba, a gente tem grandes nomes aí do teatro Odin, né, grandes nomes do teatro europeu e grandes nomes do teatro brasileiro, tanto das encenações quanto das dramaturgias, Plínio Marco, Nelson Rodrigues, Gianfrancesco Guarnieri, enfim, uma série de nomes aí, que são muitos, não dá para me falar todos. E com isso, eu exalto muito os nomes do Antunes Filho e do José Celso, de forma antagônica até, porque o Antunes Filho, eu acredito que foi o único capaz de criar um método do ator, um método especificamente ali fechado, né, com muitos anos de approach, de cuidado, de ideia da voz, do corpo. Então eu estudei também, apesar de não ter feito CPT, eu estive próximo da Juliana Galdini, então eu pude ouvi-la enquanto professora, enquanto descendente da técnica do Antunes, e também ela levando essa técnica para um outro lugar, que é o quê? O teatro pensar não só a voz, como a voz que você vai criando e vai falando, não, mas como fala. Então a Juliana, ela falava muito pra gente sobre a ideia da fala, de prestar atenção na fala, e de que muitos segredos estão ali no próprio texto. Então, o respeito com o texto, o respeito com o autor. Ele é o primeiro artista, né? O dramaturgo é o primeiro artista, então você tem que abrir o seu self, a sua sensibilidade para mergulhar nessas palavras, né? Desencobrir as palavras para ver ela de forma original ali nascendo como uma gênese. E aí o que você vai fazer é mais aprender com do que já trazer uma coisa, né? Eu já querer colocar algo
sendo que na verdade eu tenho que ganhar primeiro com algo. E o que o autor está me dizendo? Deixa eu ganhar primeiro para depois eu criar em cima, em vez de eu já querer trazer algo. Então, eu acredito que o teatro, ele tem uma técnica existencial, não apenas como técnica de voz e corpo que a gente vai criando, a gente coloca aí a yoga junto, como técnica de respiração, como postura, como entendimento, as técnicas orientais, né, como uma coisa que o próprio teatro do oprimido teve, né, o teatro do oprimido, ele também bebeu nas fontes das técnicas orientais. O Antunes Filho bebeu muito nas técnicas orientais, o Teatro Oficina também, né? Por quê? Porque era uma forma de quebrar essa máquina, esse manuseio de uma forma muito instantânea e muito superficial do Ocidente. Então a gente fazia essa mescla, e aprender a como respirar de uma outra forma, né? Como se movimentar de uma outra forma, que é a origem do teatro oriental ali, solidificado, que era o teatro No, né? O teatro japonês. Enfim, estudar essas técnicas espirituais, xamânicas, e o que isso tem para nos informar e também nos guiar, sabe? Então, eu acredito muito que o teatro seja uma forma de técnica existencial, porque o teatro também te forma como cidadão. Então eu tive muito problema na escola, eu não queria ler, não queria estudar, eu só queria aprender o teatro. Ali eu queria ler, ali eu queria aprender sobre a colonização do Brasil, sobre as histórias políticas, sobre os contos, né? Aí foi ali que eu fui ver sobre Dom Casmurro. Na escola, o ambiente era muito sufocante. Então o teatro, ele é uma técnica existencial enquanto arte. A arte né? Mas o teatro como arte técnica existencial, eu quero dizer que você cria a sua própria técnica também, a sua forma de fazer teatro. Porque aí tem diversos grupos de teatro, cada um tem o seu jeito e sua estética. Então o teatro, ele vai fazer você mergulhar naquele assunto, né? Então você vai falar Segunda Guerra Mundial, então você vai mergulhar, vai ler todos os dados, vai aquele jornal e livro e tudo. Então como você vai colocar isso para fora de forma subjetiva, abstrata, seja o que for, a linha que você vai trabalhar, o teatro propõe isso. O teatro propõe a psicologia dos personagens, né? A gênese do personagem, como criar, de onde ele veio, para onde ele vai, como ele reage, né? Então sai um pouco do eu, Caio, ali, que vivi tal vida. Não é muito sobre mim, é sobre o outro, o que eu aprendo sobre o outro, e daí eu dou a minha contribuição, e aí eu posso fazer cruzamentos em relação à minha história também. E também acredito no teatro realista, no teatro documental, onde é um teatro que você vai colocar a sua vida assim, como um relato, como artista, como eu, Caio, um homem negro, gay. Por que não falar sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre as minhas vivências? Então o teatro também possibilita isso, né? Eu acredito em todos os tipos de teatro, todos os tipos de teatro. Claro que aí você vai ver tal grupo, você fala, esse eu não curti tanto, aquele eu não curti, mas eu acho que o importante é ter teatro, né? Na formação política, na gênese. Então o teatro, ele também é uma forma de espiritualidade, né? Eu sempre fui uma pessoa que visitei religiões, mas eu sempre disse, desde que eu era novo e até hoje, que o teatro é minha religião. Porque é o lugar que eu chego, que eu limpo o espaço com a vassoura, que eu passo o pano, que eu tenho minha religião de ficar em silêncio, de fazer a minha oração silenciosa ou a minha fala, a minha entrega permanente de ter que correr atrás de uma produção, né? Então, assim, a parte burocrática de escrever projetos, de aprender e de vai. Então, assim, o teatro proporciona quem eu sou hoje, né? Então a técnica existencial é fazer teatro 24 horas, é respirar, é ler, é se relacionar com pessoas de teatro. Então eu vou aqui encerrar essa parte e vou terminar com um vídeo muito menor falando do meu desejo acerca do teatro como um todo no Brasil e especificamente do teatro em São Sebastião. A noite é nossa mãe. Abraça com seu manto. O que é invisível de dia, de noite, deixa de ser. Olha, o
Os barracos já até perder de vista. Esse balão, rio podre agora, esgoto a céu aberto. Mas um dia foi ribeirão de água limpa. São os pobres. Escuta! É som de tambor, som de terreiro, de gira! Música antiga lá da raiz, contando coisas que ninguém mais lembra. Ei, ó! Já não coisa, é minha guiba, tá me metendo. Ei, ó! Eu sou o rei do mundo! Eu sou meu pai, sou meu avô, sou cada um dos meus antepassados, os que vieram antes de mim, antes de todos nós, são todos aqueles que vieram, os que vieram de lá, do outro lado do mar. Eu projeto aqui o meu anseio para que as coisas sejam cada vez melhor e mais substanciosas no teatro da minha cidade. Eu anseio que seja criado um festival de teatro em São Sebastião. Eu anseio que os grupos que não possuem sede sejam apoiados com sedes, com fomentos. Eu anseio que seja criado um edital de teatro para que os grupos da cidade possam se inscrever e representar suas respectivas obras. Eu anseio que existam salas de teatro para os oficineiros e que os alunos possam se tornar também professores e que as pessoas tenham uma renda per capita dentro da própria cidade. E que não necessariamente elas precisem sair da cidade para ganhar mais, né? E que elas possam dar aula e receber para isso, que elas possam participar de ter um grupo e participar de um edital e receber para isso, possam participar de um festival interno e também receber para isso. E eu anseio que a educação abra suas têmporas para a arte e em específico o teatro, para que coloque o teatro na grade, né, curricular, esse nome grade, né, que é tão ditadurial, né? Ditado como ditadura, né? Grade, né? Para que a prova, né? Provar o quê? Mas enfim, que dentro da educação entre o teatro, que cada escola tem uma sala de teatro, que tem um grupo de teatro, que como é, por exemplo, na Europa, como é até nos Estados Unidos, né? As pessoas lá dentro das escolas faz parte do currículo das pessoas fazerem aulas de teatro, para que elas articulem melhor as palavras, para que elas tenham uma percepção um do outro e de si, uma empatia, para que elas procurem profundamente as histórias. Então, o teatro ele faz parte da cultura da educação de muitos países, né? Não só da Europa ou dos Estados Unidos, enfim, mas também de alguns países aqui latinos da América do Sul. E o importante é como que isso vai para a formação do cidadão, do ser humano, e mesmo que ele não siga o teatro como carreira, aquilo contribuiu muito, e se aquilo contribuiu muito, ele vai valorizar muito o teatro lá na frente. Então se você você pega uma pessoa de um outro país, se ela fez teatro na escola, ela automaticamente depois, se ela virar um empresário, um executivo de qualquer outro ramo,
ela vai assistir um teatro, porque aquilo fez parte dela, ela vai levar o filho, ela vai apoiar. Se é um cara de vir um grande empresário, ele vai pegar o dinheiro dele, ele vai investir no teatro, como acontece lá também, onde tem países que o governo não tem uma verba de governo, é só verba de empresas privadas, por exemplo, né? É diferente do Brasil. Então eu anseio que, agora para finalizar, eu anseio que São Sebastião fique agora um voto de fé aos gestores de agora, um olhar profundo sobre a história do Teatro São Sebastião, sobre a arte em geral, mas agora eu estou falando da minha área, que se tem um memorial dentro do teatro do Teatro Municipal de São Sebastião. É extremamente importante ter uma foto, um memorando, uma exposição dessa história do Teatro de São Sebastião, uma curadoria, um arquivo histórico do Teatro de São Sebastião, porque quando eu viajei o Brasil apresentando enquanto ator, eu pude pisar em diversos teatros municipais ou não municipais, e todos tinham, acho que 90%, uma foto do grupo local, uma foto da história, do histórico das grandes pessoas que passaram e fizeram teatro ali. E eu acredito que o nosso Teatro Municipal tem que ter isso também. Não só no teatro, mas um site, um arquivo, uma nuvem, com vídeos, com fotos, com textos. Então eu acho importante São Sebastião olhar para a sua história cênica, porque São Sebastião foi um dos melhores lugares de teatro do litoral norte. Era um lugar onde Ilhabela e Caraguá não tinha o teatro tão solidificado como era em São Sebastião nos anos 90. O teatro ele acontecia somente e muito forte em São Sebastião. Depois que as outras cidades foram ficando forte, se fortalecendo, e São Sebastião, a meu ver, foi enfraquecendo. Ou se potencializando com poucas pessoas, e essas pessoas tendo que carregar muito fardo. E o que é mais louco? São poucas pessoas que estão fazendo teatro na nossa cidade. Então é mais fácil de você cadastrar, apoiar e pensar um projeto. E é muito mais fácil, né? Não é uma cidade que tem muitos grupos de teatro ou muitos profissionais de teatro, né? Então é mais fácil fazer sim um memorando, é mais fácil a gente olhar para a nossa história, porque um país, uma cidade, um povo que não tem um passado não sabe quem é. E vive só do presente, e o presente ele é zero, né? Ele é zerado. Eu não tenho uma reverência, um respeito com o que veio depois. Então fica aqui esse meu voto para que a gente possa ter essa esperança de cada vez mais olhar para o passado do teatro, ver o quanto que foi bom, o quanto teve muitas coisas de qualidade e o quanto que a gente pode cada vez mais crescer e se autopotencializar e potencializar grupos e artistas, enfim, futuramente novas pessoas, novos atores, novos dramaturgos, novos iluminadores, iluminadoras e todas as coisas. É isso. Evoé e merda. Bom, espero que vocês tenham gostado do vídeo e tenham conseguido assistir o vídeo inteiro. E agora, para encerrar mesmo, eu juro, eu gostaria de dizer que esse vídeo, essa ação foi subsidiada pela Lei Federal número 14017 de 2020, de Emergência Cultural Aldir Blanc, por meio do Fundo Municipal de Cultura vinculado à Fundação Educacional e Cultural de São Sebastião, Deodato Santana, a Fundas. E com isso, agora, eu gostaria de falar vários e alguns nomes das pessoas que eu não citei durante o vídeo, porque são muitas. São amigos, pessoas que continuaram do teatro, pessoas que não continuaram mais na arte, mas pessoas que contribuíram muito, amigos e amigas, parceiros e parceiras, que fizeram teatro e ajudaram sim a movimentar o teatro em São Sebastião. Não vou conseguir falar o nome de todos, mas eu vou saudar muitos aqui. Então eu gostaria de agradecer a Joana Carvalho, a Luana Araújo, a Tati de Ciene, a Marina e a Estela, ao Marcos Traquinas, a Marcela Mu, a Juliana Prestes, ao Marcelo Barbosa, a Laura Franco, ao Mário Farias, ao Paulo Neves Paulette, ao Ângelo Brasil, a tia Fátima, a Jéssica Oliveira, ao Felipe Riela, a Ellen Hell,
a Ana Maria, que sempre movimentou teatro na Costa Sul, ao Estevão Andratos, a Marcelinha Oliveira, ao Wellington, ao Will, a Carolzinha, ao Robson, ao Guma, ao Lucas Tite, a Carol e o Marcelo, a finada Shirley, ao Pupo, Rodrigo Pupo, ao Ratinho, ao Vinícius Bibiano, ao Gabriel Gordo, a Luciana, a Laís, ao Doug, a Taigla, a Thaís Navas, ao Cadu Spiller, ao Genilson Júnior, a Valéria Lavieri, a Dona Sônia da Casa Ecumênica, e tem muitos mais nomes, mas agora eu não vou conseguir me recordar. Então, com isso também, eu gostaria agora de fazer a minha homenagem a dois atores que passaram também por essa época, que é o Wagner, que é o Vaguinho, e o Ângelo Angelinho, que morreram recentemente nesse espaço de 1 ano e meio agora recente. Dois homens gays, homens da arte e pessoas extremamente singulares e únicas. E é isso, muito obrigado, até a próxima.